A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi pessoal, aqui é a professora Natália e hoje nós vamos continuar falando sobre Mayombe, que é do PPTela e está na lista da FUVEST já desde 2016, tá? Eu selecionei alguns trechos para fazer a leitura para vocês, com vocês, né? Para a gente retomar algumas discussões aí, alguns pontos que eu fui mencionando ao longo dos nossos últimos 2 encontros, tá ok? Então, se você perdeu, né, algum desses encontros, volta, procura lá no canal do YouTube da Rádio Acadêmica, tem os vídeos anteriores pra gente poder, e aí você faz uma pausa aqui, dá uma assistidinha lá, você já terminou de ler o livro, melhor ainda, volta pra cá pra continuar, tá bom? Então, o primeiro trecho que eu queria destacar com vocês é a questão do narrador, tá? Como eu disse, é um narrador onisciente, então, só para você entender como é a passagem de um narrador para o outro. Olha, aqui está falando o narrador onisciente, veja, descrevendo a floresta. As árvores enormes, das quais pendiam cipós grossos como cabos, dançavam em sombras com os movimentos das chamas. Só o fumo podia libertar-se do Mayombe e subir por entre as folhas e as lianas, dispersando-se rapidamente no alto, como água precipitada por cascata estreita que se espalha num lago. E aí eu vou ter a interrupção. Olha, veja, quem está acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook vai conseguir enxergar talvez melhor aqui, né? Eu tenho a interrupção e aí diz: eu, o narrador, sou teoria. Esse narrador começa: nasci na Gabela, na terra do café. Da terra percebi a cor escura de café vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Veja, não dá continuidade ao trecho anterior, tá? Então, de fato, são micro-relatos que interrompem a narrativa para nos oferecer informações sobre os personagens, seus conflitos, suas questões internas e também as suas visões de mundo, tá? Quando esse micro-relato acaba, volta o narrador onisciente. Veja, o comissário político, alto e magro como teoria, cercou-se dele. Então, percebe? É de fato uma interrupção. Isso vai acontecer, às vezes são trechos bem curtinhos, às vezes são trechos um pouco mais longos, uma página e meia, né? Mas sempre com essa interrupção, e você vai identificar facilmente, porque primeiro, né, esse narrador se apresenta dizendo: eu, narrador, sou fulano de tal. E segundo, porque o trecho vai estar em itálico, então existe um destaque aqui gráfico, né, que vai facilitar para você perceber isso, ok? Um outro exemplo disso, né? O narrador onisciente continua. Pronto, pensou sem medo, viram que há um deles entre nós, já tem confiança. Então, o narrador onisciente descrevendo o que o sem medo estava pensando. E aí, de novo, eu tenho a pausa. Eu, o narrador, sou o milagre. Nasci em Kibashi, região Quimbundo, como o comissário e o chefe de operações que são dali próximos. Entende? De novo, uma interrupção para oferecer informações sobre a vida de um outro guerrilheiro. Tem um documentário de fácil acesso no YouTube que tá em português de Portugal, né? Porque é um documentário angolano, né? Que é sobre o Mayombe e a produção desse texto. E é interessante que lá o próprio PPTela, se não me engano, é quem diz, né? Não é uma história sobre a guerra, é uma história sobre pessoas, né? É uma história sobre vidas, né? E de fato, essa troca de narradores deixa isso muito claro, porque vai mostrando para nós, né, quem são as pessoas que participaram ali daquele movimento, tá? Uma outra questão importante é da visão, né, que os guerrilheiros têm. Eu falei para vocês que por trás, né, dessa guerrilha, né, por trás dessa luta pela independência, existe uma ideologia que é a implantação do socialismo, é uma ideologia marxista. Eu vou mostrar para vocês, só que eu acho que eu falei isso no primeiro encontro sobre Mayombe. Não é
por meio do sem medo, você percebe que não é idealizado, sabe? O sem medo, ele consegue questionar, inclusive, né? Alguns pontos aí no momento em que você tem que tirar o marxismo da teoria e colocar na prática. Então ele consegue questionar se de fato as coisas funcionam como são na teoria, tá? Eu vou dar um exemplo de um trechinho em que ele está conversando com alguns trabalhadores, tá? Olha que interessante como ele diz, ó. Vocês ganham 20 escudos por dia para baterem as árvores a machado, marcharem, carregam pesos. O motorista ganha 50 escudos por dia por trabalhar com a serra. Mas quantas árvores abate por dia a vossa equipa? Umas 30. E quanto ganha o patrão por cada árvore? Um dinheirão. O que é que o patrão faz para ganhar esse dinheiro? Nada, mas é ele que ganha. E o machado com que vocês trabalham nem sequer é dele, é vosso, que o compram na cantina por 70 escudos. E a katana é dele? Não, vocês compraram-na por 50 escudos. Quer dizer, nem os instrumentos com que vocês trabalham pertencem ao patrão. Vocês são obrigados a comprá-los, são descontados do vosso salário no fim do mês. As árvores são do patrão? Não. São vossas, são nossas, porque estão na terra angolana. Os machados e as katanas são do patrão? Não, são vossos. O suor do trabalho é do patrão? Não, é vosso, pois são vocês que trabalham. Então como é que ele ganha muitos contos por dia e a vocês dá 20 escudos? Com que direito? Isso é exploração colonialista, né? Então aqui você tem uma visão, né, dele explicando, né, sobre essa questão da relação, né, patrão e empregado, a questão da exploração, como isso se relaciona com o colonialismo, né? E aqui você percebe, portanto, essa visão, né, que considera o proletário, tá? Deixa eu pegar um outro trechinho que fala especificamente, né, que eu mencionei que tem essa visão sobre o marxismo sem muita idealização, e na verdade o exemplo que eu dei não deixa isso tão claro, mas veja veja esse trechinho. Aqui você tem o comissário e o comandante, né, o sem medo, conversando, tá? Sobre o que é que vai acontecer quando houver a independência, quando for implantado, portanto, o regime socialista em Angola, tá? Vamos lá. Deixa eu achar o pedacinho certinho. O problema é esse. É que nos nossos países tudo repousa num núcleo restrito, porque há falta de quadros, por vezes não sou homem. Como contestar no interior de um grupo restrito? Porque é demagogia dizer que o proletariado tomará o poder. Quem toma o poder é um pequeno grupo de homens, na melhor das hipóteses representando o proletariado ou querendo representá-lo. A mentira começa quando se diz que o proletariado tomou o poder. Então, percebe o que eu falei sobre uma visão que não é idealizada? É muito bonito falar que o proletariado vai tomar o poder, mas não é verdade, né? Porque, na verdade, quem vai tomar o poder é um grupo. E aí, se tivermos sorte, esse grupo está representando o proletário, né? Então, é interessante, você pode perceber que ele sabe que na teoria a prática é outra, né? Muito bem. Outra coisa importante, ele fala também, o Sem Medo, sobre a relevância de você estudar para entender o que está acontecendo e estudar como um instrumento mesmo, né, de libertação. Olha esse trechinho, né? Ele está conversando com o Lutamos. O Lutamos é um guerrilheiro que, como o próprio nome diz, ele é muito mais da prática, ele é muito mais de pegar em armas, né, do que refletir sobre todo o processo ali que eles estão vivendo. Então eles estão conversando, e aí meio que discutindo, e aí o Sem Medo está conversando com ele e respondendo a ele: tu, Lutamos, és um burro, quem não quer estudar é um burro, e por isso o comissário tem razão. Queres continuar a ser um tapado, enganado por todos? As pessoas devem estudar, pois é a única maneira de poderem pensar sobre tudo com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. O homem tem de saber muito, sempre mais e mais, para poder conquistar a sua liberdade, para saber julgar. Se não percebes as palavras que eu pronuncio, como podes saber se estou a falar bem ou não? Terás de perguntar a outro. Dependes sempre de outro, não és livre.
Por isso, toda a gente deve estudar. O objetivo principal de uma verdadeira revolução é fazer toda a gente estudar. Interessante, né? É uma forma, é uma visão, né, que valoriza o estudo. Veja, não é só pegar em armas, não é só matar, não é só tomar o poder, não é só tomar o território que já é nosso, né? É muito mais que isso, é saber o que fazer com isso, né? Não, como você quer se libertar se você sempre depende da visão do outro, né? Muito bem. Outro ponto importante, a floresta, né? Aliás, um dos mais importantes, né? O próprio título do romance é a floresta, tá? Eu disse que a floresta vai ser personificada, então a gente pode dizer que tem a figura de linguagem, prosopopeia, personificação, porque há atribuição a essa floresta de características humanas, tá? Eu vou ler 2 trechinhos aqui, acho que são 2 trechinhos só. Veja, esse está bem no comecinho do livro. Aliás, está no começo do 2º capítulo, a base, mas é o começo do livro ainda. O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados que nele abriram uma clareira. Clareira invisível do alto, dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores, alegremente, formaram uma abóbada de ramos e folhas para as encobrir. Os paus serviram para as paredes. O capim do teto foi transportado de longe, de perto do lombe. Um montículo foi lateralmente escavado e tornou-se forno para pão. Vou pular um trechinho, tá? E os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. A folhagem da abóbada não deixava penetrar o sol, e o capim não cresceu embaixo, no terreiro limpo que ligava as casas. Ligava não, separava com amarelo, pois a ligação era feita pelo verde. Assim foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira. Um outro trechinho que exemplifica essa personificação. Olha só. A mata criou cordas nos pés dos homens, criou cobras à frente dos homens. A mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão, medo. A mata abriu valas camufladas de folhas sob os pés dos homens, barulhos imensos no silêncio da noite. Derrubou árvores sobre os homens, e os homens avançaram. E os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram e flores, e a mata curvou-se em abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os frutos. Zeus, ajoelhado diante de Prometeu, e Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência, e os homens compreendiam que Zeus afinal não era invencível, que Zeus se vergava à coragem, graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano. Aqui, gente, além da questão, né, da prosopopeia, nós temos também essa relação, né, com o mito que a gente já falou algumas vezes. Então, aqui, Mayombe, a floresta, é Zeus. Zeus, na mitologia grega, é o deus mais poderoso. E aqui, Zeus, Mayombe, está se abrindo para os guerrilheiros, ou seja, que aqui, né, estão na figura de Prometeu ou de Ogum, né? Então, veja, até o deus mais invencível, mais poderoso, agora se curva a esses guerrilheiros, né? E Ogum, como eu disse, também faz parte de mitologia, mas faz parte de um mito africano, né? Ogum é um guerrilheiro invencível. Então, percebam, né? Zeus está abaixo, né, de Ogum, ou Prometeu africano, certo? Deixa eu ver se tem mais algum trechinho destacado para isso. Não. Bom, outro ponto importante
interessante. Eu falei, né, sobre a Undina, sobre ela ser uma mulher com uma característica assim mais livre, né, e que quer viver a sua vida de forma livre em relação à sexualidade, principalmente. E aqui a gente tem um diálogo, né, entre o comissário e o Sem Medo. Aliás, gente, os diálogos deles são muito interessantes de observar, viu? Porque eles vão assim para questões filosóficas e sociológicas, é muito legal. Nesse diálogo que eu vou citar para vocês, é o comandante e o comissário conversando, e agora eles estão falando sobre a questão da mulher, tá? O Sem Medo, ele fala que ele não quer casar, porque ele inclusive diz isso pra Undina, porque a Undina tem um momento que ela fala pra ele, eu me casaria com você. E ele fala, não, eu não posso, porque eu exigiria fidelidade, né? E eu sou uma pessoa ultrapassada nesse sentido, né? Então ele tem uma visão um pouco mais, assim, conservadora em relação a isso, tá? Vamos lá. E aqui nesse trechinho os dois estão conversando sobre a mulher e a questão da submissão. A própria Undina, ela fala que ela é uma pessoa dominadora, né? Mas que ela precisa de um homem que a torne mais submissa. Olha que complexo isso. Por isso que, assim, eu até falei na primeira conversa nossa, né? Que a gente pode falar de uma voz feminina, feminista, mas assim, não, esse texto em si não é feminista, tá, gente? Não vamos confundir as coisas, tá? Vamos lá. O trechinho em que eles estão conversando, no geral é isso, mas há mulheres que não se submetem, que encontram no amor o contrapeso a essa inferioridade social, e mesmo sem trabalhar, estando dependentes economicamente, são capazes de jogar taco a taco com o homem. Seria, aliás, essa a sua melhor defesa. Aqui é o Sem Medo falando, esqueci de comentar. O comissário responde, são exceções. Repara que há séculos de submissão, isso marca. Sem Medo responde, tens razão, mas essa mulher que conheci e tantas outras, afinal, era de um país socialista. Não quer dizer nada, comandante. Primeiro, esse problema não está ainda resolvido nos países socialistas. Em segundo lugar, deve ser a última superestrutura a ser modificada, a mais difícil de modificar, que choca contra toda a moral e preconceitos individuais que os modos de produção anteriores provocaram. O que é que acontece, né? Eles estão conversando sobre uma mulher que o Sem Medo, com quem o Sem Medo se relacionou, e ele fala, olha, ela era socialista, né? E mesmo assim, né, vivenciava essa questão da submissão. E aí o comissário fala, tá, mas uma coisa não implica necessariamente na outra, porque nem nos países socialistas isso é uma questão resolvida. Muito pelo contrário, essa é a questão mais difícil de resolver, quer dizer, o papel social da mulher, esses séculos de submissão, de inferioridade, né, de inferiorização, inclusive, são muito difíceis de se resolver porque choca contra toda a moral e preconceitos individuais, né, então esse é um ponto interessante. Em outros momentos também, quando eles falam da Undina, e também isso vai aparecer, tá? Muito bem. Eu falei para vocês do narrador onisciente, falei para vocês desses relatos aí, micro-relatos que vão surgindo, né? Mas também existe uma outra estratégia do narrador, que é quando meio que ele se funde, né, com o personagem. Olha que interessante, é narrador onisciente, tá? O comissário baixou os olhos, que num instante se tinham perturbado. Logo os ergueu, mas o brilho luminoso desaparecera. Farei os possíveis, Sem Medo. Hei de habituar-me aos poucos à ideia. Não serás capaz, pensou Sem Medo. Talvez na próxima experiência, aí já será suficientemente relativo e sem preconceitos, mas agora ainda é cedo. Esses comentários são do narrador onisciente, mas na verdade eles estão traduzindo o que o Sem Medo está pensando. Então é um narrador onisciente porque vai assim na mente dos seus personagens. Agora veja nesse próximo trecho. Ainda é o narrador onisciente, tá? Falando. Quem se mete entre um homem e uma mulher nunca resolve nada, antes complica. Mas não te posso dizer, João. Eu não te posso dizer, João.
Como dizer, não acreditas nas fadas boas? Como dizer-te que se eu tentasse fazer-vos colar, talvez fosse eu o ácido que acabaria por corroer a sua frágil ligação? Então veja, eu, quem é esse eu, né? Não pode ser o narrador onisciente, porque está em primeira pessoa. Então é o sem medo que está falando na voz do narrador onisciente. Não tem uma marcação de diálogo, porque é o pensamento dele, entende? Então, só para esclarecer de novo, eu tenho um narrador onisciente que enxerga tudo, eu tenho esses micro-relatos intercalados ali na estrutura, mas eu também tenho momentos em que parece que o narrador onisciente, terceira pessoa, ele se funde ao personagem que está ali na cena, a ponto de, na voz do narrador onisciente, você ter essa primeira pessoa aí falando pelo narrador onisciente, tá? Para finalizar já, a morte do sem medo. De novo você tem essa imagem da natureza, e aqui é uma imagem que se funde ao próprio homem. Veja, o sem medo tá morrendo, tá? É o momento em que ele está morrendo. A amoreira gigante à sua frente. O tronco destaca-se do sincretismo da mata, mas se eu percorrer com os olhos o tronco para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagem geral, e é de novo o sincretismo. Esse eu é o caso que eu falei, tá? A gente sabe que é o sem medo, mas está na voz do narrador onisciente. Só o tronco se destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe. Os gigantes só o são em parte, ao nível do tronco, o resto confunde-se na massa. Tal o homem. As impressões visuais são menos nítidas e a mancha verde predominante faz esbater progressivamente a claridade do tronco da amoreira gigante. As manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas num sobressalto, o tronco da amoreira ainda se afirma, debatendo-se. Tal é a vida. É a última imagem que o sem medo vai ter, tá? É a última coisa que ele vai enxergar. É essa amoreira, são as últimas reflexões dele antes de morrer de fato. Mas ele já é o momento em que a vida está se esvaindo. E é o último capítulo, quando ele encerra, né? Você tem um epílogo que é o narrador, desculpe, o comissário, mas na voz do narrador em primeira pessoa. Então o epílogo começa assim, ó: o narrador sou eu, o comissário político. E aí ele vai falar sobre a morte do sem medo, como que essa morte mexeu com ele. Inclusive eu falei para vocês durante o encontro da semana passada que eles haviam brigado, e até o momento em que o sem medo é ferido, o comissário ainda tá brigado com ele, mas lá, lógico, né, quando a morte se aproxima, as pessoas, né, tentam resolver essas questões, né? No finalzinho desse epílogo, veja, ele reforça a questão da mitologia. Ele termina dizendo assim: sem medo também o sabia, mas insistia em que era um caminho no deserto. Por isso se ria dos que diziam que era um trilho cortando, nítido, o verde do Mayombe. Hoje sei que não há trilhos amarelos no meio do verde. Tal é o destino de Ogum, o Prometeu africano. Então lembra quando eu disse que Ogum, o Prometeu africano aqui, pode se referir aos guerrilheiros como um todo, a esse, digamos, ao grupo de guerrilheiros como sendo o herói, mas nesse finalzinho fica claro, né, que pelo menos na visão do comissário, o sem medo é o Ogum, o Prometeu africano, tá? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês, quem não leu ainda, né, o Mayombe, que goste, né? Espero que vocês gostem. Quem já leu, que talvez esse nosso diálogo extenso, mas necessário, né, tenha sido suficiente para esclarecer algumas questões, talvez algumas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.